Olá, minhas amadas irmãs. Estamos aqui em mais um dia desse propósito lindo, maravilhoso de Deus para as nossas vidas. Hoje nós vamos estar lendo com reflexão no capítulo 7 de Mateus. Vamos hoje nos aprofundar no capítulo 7. Em Mateus 7, a sabedoria de Deus para a vida da mulher. Julgamentos, fé e caminhos seguros. O Mateus 7 para a mulher é viver segundo a palavra de Deus, né? O Mateus 7 para as mulheres é como viver segundo a palavra de Deus. E nós vamos ver isso hoje. Nós vamos começar com uma oração para que o Senhor venha sobre nós, venha sobre nossas vidas, o Espírito Santo de Deus venha sobre nossas vidas. Feche seus olhos, se conecte com Deus agora, deixe celular, deixe qualquer distrações que venha lhe tirar do foco. Quem é o foco? Jesus, a palavra de Deus. Pai Celestial, obrigada por mais esse momento de comunhão contigo. Hoje, abrimos a tua palavra com o coração aberto para entender o que tens a nos ensinar em Mateus capítulo 7. Ilumine a nossa mente e o nosso entendimento, para que cada ensinamento se torne prática no nosso dia a dia, como mulheres que querem viver de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Se esse conteúdo já foi aí ligado com você, já fez sentido na sua vida a partir dessa entradazinha, dessa oração, compartilha, se inscreve, dá seu like, ativa o sininho e comenta, que nós vamos hoje ver Mateus para as nossas vidas e Deus vai nos abençoar. Quero ver testemunho de vocês também, tá bom? Vamos lá. Hoje vamos ler e refletir todo o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, um dos textos mais conhecidos e cheios de sabedoria que Jesus deixou para todos nós. Muitas vezes ouvimos partes dele, mas quando lemos tudo junto, percebemos como cada ensinamento se encaixa perfeitamente na nossa rotina, nos desafios, nas relações e nas decisões que tomamos todos os dias. O primeiro versículo diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Para nós mulheres, essa é uma das lições mais difíceis de colocar em prática e é verdade. Quantas vezes, ao olhar para a vida de outra pessoa, seja sua vizinha, sua amiga ou até alguém que vemos nas redes sociais, já fizemos comentários, julgamos escolhas ou falamos sobre o que ela deveria ou não fazer? Acontece que nós não sabemos o que se passa no coração de ninguém. Não conhecemos as lutas, os medos, as feridas, as circunstâncias que levaram cada mulher a agir de determinada forma. Quando julgamos, estamos tomando um lugar que não é nosso, o de Deus, que é o único que conhece todas as coisas. Jesus explica logo em seguida: pois com o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a medida que medis, vos medirão a vós. Isso significa que a forma como tratamos e avaliamos os outros volta para nós. Se somos severas e duras com os erros alheios, também seremos tratadas com a mesma rigidez. É verdade. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já fui prova disso. E tento todos os dias não julgar ninguém. É difícil, mas estamos em construção todos os dias. Quantas vezes também nos cobramos muito ou esperamos dos outros uma perfeição que nem nós mesmos temos? A mulher muitas vezes carrega o peso de querer ser perfeita.
perfeita mãe, esposa, profissional, amiga, e por isso acaba exigindo o mesmo de quem está ao seu lado. Verdade. Mas Jesus faz uma comparação muito simples e clara. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Essa imagem faz todo sentido para nós. Muitas vezes percebemos um pequeno defeito ou erro em alguém, mas não enxergamos os nossos próprios defeitos, que são muitos maiores. Quantas vezes criticamos a falta de paciência de outra pessoa, mas nós mesmas perdemos a calma em casa, com os filhos ou com o marido? Ou falamos da falta de organização de alguém, mas a nossa própria rotina está desorganizada e sem equilíbrio? Jesus continua. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A ordem é clara. Antes de corrigir ou julgar, precisamos olhar para nós mesmas e nos corrigir diante de Deus. Essa lição muda completamente a forma como nos relacionamos. Ao invés de apontar falhas, passamos a olhar com mais compaixão, a orar pela outra pessoa e a nos preocupar com o nosso próprio crescimento espiritual. Isso traz mais paz para o nosso coração e mais harmonia para o lar. Depois, Jesus nos ensina sobre como tratar as coisas sagradas. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Essa palavra também tem um sentido prático para a mulher. As coisas santas e as pérolas apresentam os valores, a fé, a intimidade com Deus e os ensinamentos que recebemos. Não precisamos compartilhar tudo com qualquer pessoa, especialmente com quem não tem disposição para entender, respeitar ou valorizar. Você está gostando desse conteúdo? Pois se inscreve, compartilha com a nossa alegria, com o nosso ensinamento, compartilha para outras mulheres, para elas também receber mais de Deus. Amém? Se inscreve aí, comenta, eu quero oração para meu pai, minha mãe, meus filhos. Coloca aí que a gente vai orar, tá certo? Muitas vezes queremos compartilhar nossa alegria, a nossa fé ou as lições que aprendemos com quem não está aberto e acabam nos frustrando ou até sendo mal interpretadas. Saber a hora e com quem compartilhar é também uma forma de sabedoria. Em seguida, Jesus nos convida a pedir, buscar e bater. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Bater e abre-se-vos-á. Para nós que enfrentamos tantas preocupações com a saúde, com os filhos, com as contas, com o futuro, essa palavra é um grande alívio. Quantas vezes ficamos angustiadas tentando resolver tudo sozinhas, carregando o peso do mundo nos ombros? Jesus nos ensina que podemos levar tudo a Ele. Não precisamos de palavras bonitas, apenas de um coração sincero. Pedir é reconhecer que precisamos de Deus. Ele garante, porque todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. A resposta pode não vir no tempo ou da forma que imaginamos, mas ela virá, pois Deus conhece as nossas necessidades muito melhor do que nós mesmos. Jesus faz uma comparação que torna isso ainda mais fácil de entender. Qual é o homem entre vós que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se nós que somos imperfeitas sabemos dar coisas boas para quem amamos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele sempre nos dá o melhor, mesmo que não seja o que queremos no momento. Muitas vezes, o que pedimos pode não ser o melhor para a nossa vida,
E Deus, com amor, nos dá o que realmente nos fará crescer e viver em paz. Depois vem uma regra de ouro que serve para todas as áreas da vida. Portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Essa é uma orientação simples, mas transformadora. Se queremos ser tratadas com respeito, carinho, paciência e compreensão, precisamos tratar os outros da mesma forma. Se queremos que ouçam as nossas dificuldades, precisamos estar dispostos a ouvir também. Isso vale para o casamento, para a educação dos filhos, para o trabalho e para a amizade. Agora Jesus nos fala sobre os caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. O caminho largo é aquele que segue a vontade do mundo, o que mais é mais fácil, o que agrada a todos, sem exigir renúncia. Mas o caminho largo traz consequências, a ansiedade, a insatisfação, a busca por coisas que não preenchem o coração. Para nós mulheres, esse caminho pode parecer na pressa em ter tudo rapidamente, na comparação com a vida dos outros, na busca por aprovação a qualquer custo. Já a porta estreita e o caminho apertado levam à vida. Não é um caminho difícil por maldade, mas porque exige escolhas, fidelidade, paciência e confiança em Deus. Exige dizer não para o que é errado e sim para o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Esse caminho estreito é o que traz verdadeira paz. Não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está ao nosso lado, guiando cada passo. É um caminho que nos transforma em mulheres mais fortes, mais equilibradas e mais felizes. Jesus também alerta sobre os falsos profetas e ensinamentos. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm a vós vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Hoje em dia temos tantas informações, conselhos, orientações vindas de todos os lados. Nas redes sociais, em revistas, em conversas, ouvimos o que devemos fazer para ser uma mulher bem-sucedida, feliz e bonita. Mas nem tudo que ouvimos é verdadeiro ou alinhado com a palavra de Deus. Precisamos saber avaliar o que recebemos. Ele ensina a reconhecê-los. Pelos seus frutos os reconhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Uma árvore boa produz frutos bons, uma árvore má produz frutos maus. Isso é muito prático. Podemos avaliar qualquer ensinamento ou conselho pelos resultados que ele traz. Se algo traz paz, união, amor, paciência e crescimento, é um fruto bom. Se traz ansiedade, inveja, desunião, insatisfação e orgulho, é um fruto que não vem de Deus. Para nós, isso ajuda muito a não se deixar levar por modas ou conselhos que parecem bons, mas que na verdade afastam o nosso coração de Deus. Podemos perguntar sempre: isso me aproxima ou me afasta do Senhor? Jesus reforça: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. A vida que não produz frutos espirituais, que não reflete os valores do reino, não traz uma felicidade duradoura. O que fica são só as coisas passageiras. Depois ele fala sobre quem realmente o segue. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta só dizer que acreditamos, que vamos à igreja ou que rezamos, ou que oramos. O verdadeiro seguimento se vê na prática. É quando aplicamos os ensinamentos no dia a dia, quando controlamos a língua, quando perdoamos, quando somos honestos, quando confiamos em Deus, mesmo nas dificuldades. É a prática da fé que transforma a nossa vida. Jesus conta a parábola das duas casas. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha representa a palavra de Deus, firme e segura, que não se abala.
Quando construímos a nossa vida, a nossa família, os nossos projetos sobre a palavra, mesmo quando vêm as tempestades, as doenças, as dificuldades financeiras, as desavenças, as perdas, a casa não cai, porque a base é firme. Quantas mulheres já viram a sua vida desmoronar quando surgiu uma dificuldade maior? Isso acontece quando a base é o dinheiro, a aparência, o casamento ou a aprovação dos outros. Essas coisas mudam, acabam ou deixam de existir, e aí não resta mais nada. Mas quem ouve e pratica a palavra tem uma base eterna. A mulher que vive sobre a rocha enfrenta as tempestades com coragem, porque sabe que o seu sustento é a sua segurança e a sua segurança estão em Deus e não em circunstâncias que mudam. Já quem ouve e não pratica é comparado ao homem insensato, que constitui a sua casa sobre a areia. Quando vem a chuva, as enchentes e os ventos, a casa cai e a sua queda é grande. Isso nos alerta para não sermos ouvintes apenas, mas praticantes. A diferença não está nos problemas que vêm, pois todos enfrentamos dificuldades. A diferença está na base em que estamos apoiadas. E a escolha de construir sobre a rocha é nossa, dia após dia, com cada decisão que tomamos. Ao terminar de ensinar tudo isso, a Bíblia diz que Jesus ensinava com autoridade e não com os escribas. A autoridade da palavra de Deus não é para nos amedrontar, mas para nos guiar, para nos mostrar o caminho que traz vida plena. Hoje, depois de refletir todo esse capítulo, podemos ver que Mateus 7 não é uma lista de regras difíceis, mas um guia prático para vivermos melhor, com mais paz, sabedoria e propósito. Cada versículo tem algo a nos dizer sobre como agir, pensar e confiar. Como mulheres, essa palavra nos fortalece, nos ensina a olhar para dentro de nós mesmas, a orar com confiança e a escolher os caminhos certos, a reconhecer o que é verdadeiro e a construir uma vida firme sobre o que não muda. Que possamos levar cada ensinamento para dentro do nosso lar, para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos, transformando o nosso dia a dia com a sabedoria que vem de Deus. Essa é a verdadeira mudança que traz toda a diferença. E se já fez sentido para você, toca aí no dedinho, no sininho, compartilha, comenta. Estamos aguardando a sua cooperação. Amém? Vamos orar, finalizando. Depois a gente vai ler a Bíblia, o capítulo todo de Mateus, tá? Vamos orar, feche seus olhos, se conecte com Deus. Pai querido, muito obrigado por tudo que aprendemos hoje em Mateus capítulo 7. Obrigado por cada ensinamento que ilumina os nossos caminhos e nos ajuda a ser mulheres melhores, mais sábias e mais cheias da Tua graça. Perdoa-nos quando julgamos, quando nos deixamos levar por caminhos que não são os Teus e quando esquecemos de construir a nossa vida sobre a Tua palavra. Ajuda-nos a praticar tudo o que ouvimos, a confiar em Ti em cada situação e a viver com amor e compaixão. Que essa mensagem permaneça nos nossos corações e se transforme em ações boas todos os dias. Em nome de Jesus, amém. E você, qual desses ensinamentos mais tocou o seu coração hoje? Qual vai tentar colocar em prática primeiro? Deixe aqui nos comentários a sua reflexão. Compartilhe com outra mulher que precisa ouvir esta mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber as mais belas palavras de fé e sabedoria para a sua vida. Até o próximo vídeo. E nós vamos ver agora. Até o próximo vídeo não. Vamos ouvir capítulo 7 de Mateus. Capítulo 7 de Mateus. Não julgueis para que não sejais julgados. Verso 2. Porque o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trava que está no teu olho? 4.
Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Sim, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem e aqueles voltando-se vós despedacem. 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. 8. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe-á. 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? 10. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas as coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe pedirem. 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. 20. E assim, pelos seus frutos, os conhecereis. 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. 26. E aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a eira. 27. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. 29. Porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém. Glória a Deus. Amanhã a gente volta novamente com mais um capítulo. Amanhã não. Amanhã é sábado. Segunda-feira nós voltamos novamente com mais um capítulo, mais uma reflexão sobre o livro de Mateus. Glória a Deus, amo a vida de vocês, fique com Deus, cheiro no coração.